abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Na verdade, a bispa quer pregar, mas ela me passou a bola agora, falou: bispo, vai lá que está com a sua carinha. Eu gosto desses desafios assim. Mateus 14. Mateus, 7, 13 a 14. E os que eu não tinha visto, um feliz ano novo. Pode falar, não dói não. Fala feliz ano novo pro senhor também, tá? Glória a Deus. Mateus 7, 13. É um texto interessante que o Senhor me deu, e eu fiquei trabalhando esse texto até às 5 da manhã só. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Ou outra tradução: e poucos há que a encontrem. Então vamos ler juntos, para que é pequenininho o texto, para você gravar, e você vai poder entender a importância de levar gente para o encontro. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz ao que, igreja? E muitos são os que entram por ela, ou seja, muitos vão literalmente se perder. E porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E qual é a maneira deles encontrarem? Dá só uma olhadinha para o vizinho e diga assim: através de mim e de você. Quem conseguiu já no ano passado levar alguém a encontrar essa porta? Valeu a pena, não valeu? Lógico que vale a pena. Levante esse livro aqui e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque eu sei que muitos não conhecem essa porta estreita, porque eu sei que muitos não têm força para chegar até ela. Mas, Pai, eu conheço pessoas que precisam passar por esta porta. Assim como eu entrei por esta porta, estou salvo. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que este ano será diferente. Senhor, que os dardos inflamados do maligno não vão me afetar, não vão me parar, não vão me deixar fora da bênção. Porque eu sei o que a Tua palavra diz: ide pregai o evangelho a todas as criaturas. E é isso que eu quero fazer. Senhor, eu quero tentar, pelo menos nessa semana, pelo menos tentar, Pai, levar mais vidas para esta porta, porque eu sei que a porta vai estar lá esperando naquela chácara. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui para que o Senhor me use, mas me use com todo o Teu poder e glória, em nome de Jesus. Amém. Coloca a Bíblia na cadeira, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Abraça pelo menos 4 irmãos aí, você que foi chegando de mansinho. Ou no abraço também, fica à vontade, é um direito teu. A TV Brasa, ontem eu assisti pela primeira vez no YouTube. Foi colocado no YouTube, vocês já assistiram? Alguém já assistiu? E tem um testemunho lá do Henrique, tem um testemunho lá da Shirley e do Vinícius, que foi maravilhoso, não sei o quê. Alguém tocou num casamento, apenas 8 louvores e foi uma benção. E eu fiquei assistindo ontem, que coisa bacana, né? Então a gente vê tudo isso. Mas vamos lá falar. Primeiro, que Deus mudou o nome desse culto ontem. Sempre nós falamos o domingo, culto da família. Você pega todos os meus esboços nos últimos 10 anos. Agora olhe bem para o teu irmão e diga assim: a partir de agora, culto de domingo se chama culto de celebração ao Rei da Glória. Foi tão lindo quando ele me falou sobre isso. Eu estava falando com a Ronte, nós ficamos conversando, vendo todas as fichas que a pastora Luciane mandou para nós. A gente aproveitou para olhar todas. E aliás eu separei bastante que não foram, para devolver para cada um que está com o nome embaixo, para você tentar trazer essas pessoas.
Tem bastante gente aqui. Talvez você já tenha esquecido deles, mas Jesus não esqueceu, está lá anotado. Bom, sabemos, diga assim para quem está aí pertinho de você, sabemos que a vida, ou que na vida, temos caminhos para percorrermos e portas para atravessar, e é muito importante saber discernir, não pela beleza, mas sim pelo certo, pois a porta é estreita e o caminho é santo. O caminho é santo, a porta é estreita. Dois ingredientes tremendos que vão impedir a maioria das pessoas de entrar no céu. A porta é estreita e o caminho é santo. Ou seja, muitos não vão nem tentar passar porque uma obesidade de pecado não vai poder. E eu fico pensando, como ontem por acaso, mexendo em algumas coisas da internet, e de repente a Record está com uma pipa para resolver, né? E eu achei interessante, porque saiu assim na Folha, num jornal, e eu peguei e li. Qual é a pipa? Porque a Record nós sabemos que é da Universal, não sabemos? Mas sabemos que a Fazenda também é da Record. Só que eles fazem a Fazenda tipo um reality show, só que nem bem começou o reality show e de repente duas mulheres se atracaram se beijando. Como lidar com isso agora na Fazenda? Se duas mulheres se beijaram. Já seria estranho se logo um homem ou mulher, porque é muito combinado. Mas e duas mulheres agora, e eles não sabem como lidar com isso, porque ao mesmo tempo que você tem uma 24 horas, fala que eu te escuto, e um pouquinho antes você tem duas loiras se malhando. Como engolir um trem desse? Que incoerência! Que tipo de porta esses caras estão oferecendo? Estreita ou larga? Depois da 24 da meia-noite, estreita. Se não for, vai para o inferno. Um pouco antes, ela é larga, que parece a Sampaio Vidal. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus. Mas a Bíblia diz, é mister, ou seja, é necessário que os escândalos venham. E venham para que os sinceros apareçam. Para que os verdadeiros se manifestem. O grande problema não está, grava bem isso, o grande problema não está em quem está. Todo mundo ficou escandalizado essa semana, eu tenho certeza que quem assiste um pouquinho de televisão, jornalismo, eu gosto, deve ter ficado escandalizado ao saber que um certo político que pegou 6 anos e 11 meses de cadeia pelo mensalão, mas como ele era suplente de um cara, deputado federal, que por acaso esse deputado foi agora eleito prefeito de São José dos Campos, se não me engano, então ele vai agora assumir no lugar do cara, porque ele era o primeiro suplente, ele passa a ser deputado federal. E se ele entra como deputado federal, de repente ele recebe uma espécie de imunidade. Não tem uns tipos de joguinho que vocês jogam, que o cara, conforme vai vencendo etapas, ele ganha imunidade. Nós precisamos criar um joguinho tipo assim, políticos. Você vai de acordo com conforme você vai subindo, vereador, você ganha imunidade. Deputado estadual um pouquinho mais, federal mais. Chegar a senador, você é imortal. É uma piada. Aí a minha esposa fala, Dilson, não fala sobre isso. Eu falo, gente, eu sou formador de opinião. Não dá para nós mais engolirmos certas coisas. E a porta, o duro é saber que todos esses caras, obviamente, quando morrerem, vão para o inferno, com certeza. Isso é básico. Por quê? Porque ai da balança enganadora que tem 2 pesos e medidas. Ai da balança enganadora. E nós precisamos atinar para começar esse ano. Ano de José. Chacoalha o vizinho que eu acho que ele não percebeu. Fala assim, ano profético de José. Avisa ele. Fala, sabe o que significa ano profético de José? Significa que aqueles 13 anos que José passou, preso, vendido, na cadeia, etc. Agora ele vai passar a reinar 70 anos como vice-presidente da República. Acho que você não entendeu. Ele ficou de 17 a 30 para chegar, lá em cima ele era escravo, embaixo ele está agora como o cara. Presidente do PF, partido de Faraó. Foi eleito. Eu fiquei pensando sobre isso. Primeira parte, diga assim, o caminho é estreito, é igual uma porta apertada, que só passa um de cada vez, espremido. Quem já andou em ônibus lotado aqui?
É um barato, né? A gente tem uma portinha só para entrar e para descer. Aliás, um bom exemplo, acho que quem já foi em São Paulo, quem é de São Paulo, já andou de metrô em horário de pico. A porta nem é tão estreita assim, né? Que ela abre para os dois lados. Mas para quem não está acostumado, horário de pico, com certeza você entra e desce do metrô sem querer. Quem já passou por isso? Se você estiver perto da porta, a hora que vem todo mundo, quando você vê, você está do outro lado embarcando no rumo oposto. E ninguém faz aquilo por mal. Não. É que cada um está pensando em si, e naquele momento, plim, blom, abriu, ele tem mais é que ir. E quem estiver na frente, querido, você vai no arrastão. E olha, que aí tem uma coisa interessante sobre o arrastão. Porque se a gente, quem foi levado no arrastão para o encontro aqui com Jesus? Quem foi levado no arrastão? Liana? Mais alguém aqui? Que alguém falou, você vai, em nome de Jesus. Todos quase vão no encontro no arrastão. A gente começa a pensar. Hoje eu olho, por exemplo, a Verônica está lá com o Fabiano, faz assim. Eu achei uma fichinha do encontro deles. E engraçado, quem trouxe você não está aqui hoje. Mas ela está aqui hoje, fez encontro, estão casados, já têm um filho, estão já trabalhando na obra também. Porque alguém puxou no arrastão. O reino de Deus, Mateus diz, é conquistado à força. Põe a mão no vizinho e fala, é a força. Se você está achando que é mole, é a força. Mas como é importante a gente insistir. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Essa semana ontem estava falando com a pastora Ângela, e a célula que está na casa do Ademir em Garça. Uma célula, que por acaso tinha 10 pessoas, e ela falou assim, inclusive um casal que foi pela primeira vez, que já liderou a igreja, e ela falou, quando eu cheguei na porta da célula, o Senhor me deu uma palavra, e filho pródigo. Ela falou, meu Deus, eu estou com outra palavra, filho pródigo. E ela pregou, e aquele casal já tinha dirigido uma igreja, e choraram que nem criança dentro de uma célula. Está aqui. E ela me contando o relatório ontem. Por que será que Deus mandou fazer uma célula em Garça? Porque Ele quer que eu traga toda a Garça para Marília? Claro que não. Mas se tiver 10 vidas, 20 vidas como aquela, que estão precisando, a célula vai ajudar a trazer de volta. Aí você diz, mas eu não vou fazer isso, porque Deus sabe das minhas limitações. Deus sabe da minha e da tua. Mas Deus não escolhe capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Amém? Preste atenção nisso, como a bispa cansa de pregar, que a primeira vez que escalaram ela para pregar, passou mal, teve desarranjo intestinal, cólicas intestinais. Fica mais bonito, né? A verdade é que ela não conseguia mesmo, porque a gente quando vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, a gente dá um frio na barriga. Quem já teve frio na barriga aqui? Dá um friozinho na barriga, né? É terrível. Mas como é bom quando você passa por aquilo. A porta espaçosa, eu defini assim, que passam vezes multidões e muitos a preferem pela tranquilidade, pela facilidade e até pela beleza. Porque é óbvio que uma porta espaçosa, né? Quem gosta de carro bem grande aqui, deixa eu ver. Aí você já é espaçoso por natureza. A gente não gosta. Você fala para o cara assim, você não quer pegar um casinho, isso e aquilo, um baita carro. Mas a pessoa, se der para dar um sedanzão, a pessoa prefere. Se der para dar uma van de 7 lugares, melhor ainda. Né? Faz parte da gente. A gente gosta. Quem gosta de casa espaçosa aqui? Glória a Deus. Quem gosta de viajar, sentar no banco e torcer para ninguém sentar do lado, para você colocar as 2 pernas do banco? Eu dei tanto azar na última viagem, falei, o diabo gosta de me judiar, mas ele está amarrado em nome de Jesus, mas eu quero te dizer das minhas lutas, né? Como diz o bêbado, todo mundo fala das minhas cachaças, mas ninguém fala dos meus tombos, né? Então deixa eu falar dos tombos também. Aí quando nós fomos embarcar em Fortaleza, tem uma parte do avião, para quem conhece, que bem perto da onde tem a porta de segurança ali e tal, que tem um espaço maior. Você fica com um pouquinho mais de barulhinho perto de você, mas você é mais espaçoso. E quando eu fui passar, a moça muito simpática no aeroporto, sorriu, né? Depois que deu uma mordida. Tudo bom, o senhor vai? O senhor, olha, no avião que o senhor vai agora, tem aquela cadeira tal. E apenas mais R$30. Eu não pensei 2 vezes. Falei, glória a Deus. Mais 30, estamos no embalo já para quem está aqui. Beleza.
Comprei, e a bispa, aí fomos. Entramos, procuramos a bendita cadeira que ficava naquele espacinho maiorzinho da porta de emergência. Mas justamente a minha cadeira que estava quebrada, que não abaixava. Até a Rô falou, chama aeromoço. Aí um cara que sentou do lado falou assim, isso dá direito de você fazer um boletim, o senhor tem direito a ressarcimento. Já me encheu a cabeça, já pensei em milhões. Quebrado, sem um botão para me apertar, para me poder reclinar a cadeira. Fiquei a viagem toda desse jeito. O que adiantou ter um espaço todo e não podia reclinar? Olha para o teu irmão e fala, o diabo faz exatamente isso com você. Você paga mais caro às vezes, você compra um lugar por direito e ele frita você quebrando alguma coisa que você vai usar. Você consegue entender isso? Falar, mas isso vai acabar esse ano. Em nome de Jesus, ninguém mais vai ser um canal para Satanás me prejudicar em nome de Jesus. Glória a Deus, chega, né? Vejamos então as principais diferenças. O convite que nós recebemos aqui é: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem, porém é a porta certa. A porta estreita é a certa. A gente quer aquela porta espaçosa, enorme, não? Mas é a porta estreita. Jesus diz uma coisa muito interessante. Vamos conhecer quem é Jesus. Você está em Mateus. Volte comigo no Evangelho de... vai para frente, Evangelho de João. Evangelho de João e Vanessa lá no fundo. Mateus 11, ou João 11, 10. João 10, isso mesmo. Nós precisamos começar esse ano diferente, porque a gente termina o ano assim, não vamos muito buscar as coisas de Deus, que é final de épocas de férias e tudo mais, aí começa o ano, o pessoal está cansado. Nós precisamos ter uma mudança de valores para poder ter vitória. Está escrito assim em Mateus 10, versículo 7. João 10, versículo 7. Hoje eu estou meio atrapalhado. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então nós já começamos a detectar por que se fala para entrar pela porta. Porque o Senhor Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é ovelha aqui? Deixa eu ver. Todo mundo aqui é ovelha. E qual é a maneira de você entrar, vamos dizer no céu, para não falar no curral, isso aqui, para entrar no céu? Só através dessa porta. Olha o próximo versículo, o que diz no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Além de você entrar por Jesus, agora você vai entrar, sair quantas vezes você quiser, e você vai encontrar alimento, comida. O único que pode te dar comida espiritual é Jesus. Os demais podem te dar um saco de arroz, de feijão. Jesus te dá alimento espiritual. É diferente. Então levante essa mão e fale, eu vou entrar por essa porta hoje. Eu já conheço essa porta, mas eu quero começar este ano entrando de cabeça nessa porta, mergulhadíssimo nessa porta, porque ninguém vai me tirar desse reino dos céus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma outra analogia que eu fiz sobre porta estreita também, ela tem medidas na vida real, talvez a largura de uma porta como aquela, de 70. Um pouquinho maior, geralmente isso aqui é 70. Então uma porta pode ter 70, 80, porém a altura é padrão. Você vai ter uma altura padrão, senão o Tiago não entra. Tem que ter uma altura padrão. Né? Senão você não passaria por essa porta. E o Senhor me levou a pensar o seguinte, mas nem todos conseguem passar por ela, se não fizerem, por exemplo, um regime de fechar a boca. É uma porta estreita. Se você ficar um pouquinho mais forte, você não vai passar porque você está gordinho, sobrepeso, obeso. Mas você vai falar, o que tem a ver isso? Acontece que quando estamos espiritualmente, com a nossa boca aberta, se alimentando e falando o que não se deve, nós começamos a engordar espiritualmente.
E aqui cabe uma informação. Você pensou, por exemplo, boca. Salmo 115, por exemplo, diz assim: tem boca, mas não falam. São ídolos. Tem boca, mas não falam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés e não andam. É um ídolo. Uma pessoa que tem boca e não sabe o que fazer da boca, porque a Bíblia diz também um outro detalhe interessante. A boca fala do quê? Do que o coração? Ok, dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim: então mais ou menos eu sei como está teu coração. Porque de acordo com aquilo que ele fala para você, você sabe como está o coração. Se é uma pessoa que fala de louvores, que Deus é lindo, maravilhoso, o coração dele está um coração adorador. Se é uma pessoa que o tempo todo, tem coisa que é isso, que eu não concordo, tem coisa não sei o quê, o coração está azedo. E não tem como a gente receber vitórias no ano de José, sem antes nos curar. José ficou 13 anos, magoado com os irmãos. Alguém vai dizer para mim: não é possível. Magoado com os irmãos, magoado com o ex-patrão, magoado com a ex-patroa, magoado com o copeiro. Não é possível. Ele era um poço de amargura, sim. O grande José, claro. Quem já foi traído aqui alguma vez? Você ficou ou não ficou magoado? Ficou ou não ficou? Fica. José foi traído pelos irmãos. Depois ele foi traído pelo patrão dele, porque ele era o cara que era o braço direito do patrão dele, porque onde ele entrava ele era o braço direito. A pessoa que tem um entendimento de caráter, aonde você entra, você é braço direito de quem está dominando aquele setor. Você não se preocupa em ser o cabeça, você se preocupa em ser o amigo do dono. Um grande exemplo disso é João Batista. Deca trabalhou com o Danilo na campanha. Eu tenho certeza que ele se preocupou o tempo todo com o cara, talvez até muito mais do que com ele, porque é amigo, e um amigo quer que o outro ganhe, que o outro se dê bem. Se possível for, eu estou do lado dele. Uma mulher sábia faz a mesma coisa. Ela torce pelo marido, não porque ele seja mais inteligente que ela. Hoje as mulheres competem com o marido o tempo todo, fazem até mais faculdade, fazem até mais exames, para provar que ele é uma anta e que ela é mais inteligente. Mas você não vive sem aquela anta. E a mulher sábia edifica o casamento. Quando? Quando ela puxa o marido dela para o lugar certo, sem a menor intenção de estar do lado. Porque quando ela puxa, automaticamente ele puxa ela junto. Uma coisa puxa a outra. Como um abismo chama um abismo. Nós precisamos entender uma coisa. E o Senhor me falou muito sobre isso. O coração está cheio. Diga comigo. Se o meu coração estiver cheio de boas novas, de coisas boas, de perdão, sabendo que eu não sou perfeito, diga: eu preciso saber que eu não sou perfeito, que eu tenho falha sim, e que Deus já me perdoou de tantas coisas, que o mínimo que eu tenho que fazer é perdoar quem também já pisou comigo. O mínimo que a gente tem que fazer é aprender a perdoar. Eu acho incrível, tem uma história de um juiz na Bíblia, que pegou um camarada e perdoou tantas coisas daquele camarada. Vocês devem conhecer a história, não é meu tema de hoje. E um belo dia, ele falou para o cara: olha, já que você clamou, você está perdoado. E o cara saiu, o primeiro cara que ele encontrou que devia para ele, pegou o cara pelo pescoço, mandou prender o cara. Ele teve o mesmo peso e medida? Quem já foi perdoado por Jesus aqui? Levante a mão. Olhe para o vizinho e fala: pelo amor de Deus, se você já foi perdoado por Jesus, e olha que você fez bastante coisas, por favor, perdoe as pessoas que te magoaram ano passado também. Porque eu também comecei esse ano perdoando uma penca de gente, porque eu quero ter o melhor ano da minha vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu disse para uma pessoa, eu falei: só você se prejudica quando você fica magoado com alguém? Porque a pessoa, se será magoada porque já te prejudicou, e você carregar esse sentimento, não adianta tomar Dorflex contra dor na coluna, não adianta tomar não sei o que para enxaqueca, aí tu rachando dor de cabeça. Mas às vezes está com algum problema. Carro, por exemplo, quando ele começa a esquentar a cabeça, que é o cabeçote, mas é uma cabeça, quando ele esquenta a cabeçote, ele empena, por falta de água. Olha para o teu vizinho e fala assim: crente,
Quando esquenta o cabeçote, empena. Não quer nem vir na igreja mais por falta de água. E Jesus é a água. Quando você está ali naquele arrefecimento todo cheio de água no sistema, nunca vai empenar o cabeçote. Né, pastor Vanderlei? Nós temos o entendimento que dá para usar todas as coisas. Até um carro precisa de ter tudo isso. A cobiça, o negativismo, a incredulidade, a mágoa, estão muitas vezes na boca e também é uma porta que traz vida ou morte. Na tua boca está o poder de você abençoar ou de amaldiçoar. Não está? Está um poder da autoridade de um policial dizer você está preso ou você está solto. É o poder da palavra. E há poder em suas palavras. A gente se preocupa quando vê pessoas falando negativamente. Eu não consigo. Eu não consigo mudar isso, eu não consigo. Não existe isso. Não existe isso. Mas é interessante como o coração é uma coisa que só a pessoa pode dominar. Eu fiquei pensando sobre uma coisa. Gente, você já parou para ver os tamanhos de obras que fazem por aí, por esse mundo afora? Quem gosta de coisas assim, bem grandes? Cara, tem por exemplo, prédios, que nem lá na Tailândia, aqueles lugares lá. Os caras fazem aqueles prédios, gente, que eu não sei como é. Eu um dia desse estava assistindo uma construção no prédio daquele, e em cima, numa parte de um prédio, tinha aqueles guindastes que pegavam as coisas. Mas um prédio assim, que eu acho que se a gente deitar ele vai daquilo para lá da Sampaio Vidal. E como é que as pessoas se adaptam àquilo? Você vê, aqueles caras que trabalham de pedreiro andando naqueles ferros lá em cima daquilo. Gente, se eu andar aqui em cima desse telhado, eu já caio. Quem tem problema de altura aqui? Dá tontura, essas coisas. Eu fico pensando, um cara daquele, ele olha lá embaixo, aquele é que nem formiguinha. E o cara trabalhando, para pensar lá em cima, eles estão montando aquela obra enorme. Vão fazer um heliporto, fazer um monte de coisa. E de repente, se um discutir com o outro, ele fica magoado, é capaz de ele descer todo aqueles prédios, aquele andar todinho pela escada e não perdoar o cara que está lá no 40º, não sei o quê. Coração é algo que só eu e você, só quem tem Jesus pode entender coração. O coração, ele tanto pode amar como ele pode odiar. É uma porta. É uma porta. E nós vamos falar bastante sobre isso. Vejamos, por exemplo, o que é que leva uma boca, que é uma porta de entrada. A gente sabe, hoje em dia os dentistas até ensinam a gente que não basta escovar os dentes. Não é verdade isso? Você tem que escovar a língua. Olha para o teu irmão e fala, precisa escovar a língua também. Quem não tem o hábito, ai credo, mas pergunte para um dentista que ele vai falar que você precisa escovar a língua. Que já descobriram que as bactérias ficam na língua. Olha para o teu irmão e fala, é verdade. Fala para ele. Fala tanto que o apóstolo Tiago diz que a língua é inferno. Quem sabia que a língua, um tequinho desse tamanho, pode fazer você ser abençoado ou destruir você? Uma palavrinha. Levante, põe a mãozinha na língua assim. Fala assim, eu consagro minha língua a Jesus Cristo. E este ano, a minha língua, em nome de Jesus, só vai falar coisas boas. Glória a Deus. Vamos tentar pelo menos, vamos tentar. Queria convidar você a abrir comigo agora o Salmo 24. Salmo 105, que alguém leu aí muito bonito, eu li ele. Ai daqueles que tocaram nos meus ungidos, né? Pois é. Não toqueis nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Já imaginou o troco, né? Glória a Deus. Salmo 24, 7. Vamos ler? E foi aqui quando eu estava lendo que Deus mandou mudar o nome do culto. Isso se chama obedecer. O título desse salmo diz assim: o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Para entrar tem uma porta. Agora vamos lá. Versículo 5 em diante. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Aí vem, levantai, ó portas,
Você passa a ser chamado de porta a partir daqui agora. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Uma porta com cabeça é ser humano. Levantai-vos, ó entradas. Ou seja, você passa a ser uma entrada eternas. E entrará o Rei da Glória. Aqui está o Rei da Glória. Fala glória a Deus. Quem é este Rei da Glória, Bruno? O Senhor forte, poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Vamos juntos no 9, bem alto, vamos lá. Levantai, vírgula, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E então entrará o Rei da Glória. Qual é a maneira do Rei da Glória entrar na tua vida e fazer com que você, que é uma porta, deixe de ser uma porta estreita e alargue o teu entendimento? Convidando, levantando e olhando para o Rei da Glória. Ele é a porta maior, porque em João ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Aí ele me chama o Henrique, chama o pastor, e vira, chama o Delei e fala: vocês são portas. E você vai encontrar pessoas, os antigos, até minha mãe tinha esse negócio, minha mãe dizia muito isso, tem gente que é que nem uma porta. Quem já viu isso? Tanto que a verdade agora do Espírito Santo soprou uma coisa interessante, que o Maguila fez um comercial de portas. Quem lembra? Esta porta é muito forte. Não lembram desse comercial? Quem lembra? Deca, lembra? Só nós dois, glória a Deus, já não estou sozinho. Porque o Maguila, por ser um boxeador e ser um cara, vamos colocar, rude, uma pessoa simples, tá bom assim? Amém? Não tinha nem o primário. Então, eles comparam que ele era muito forte, porém, ele era uma porta. E minha mãe dizia isso. Ela fala: tem gente que é pior que uma porta. Né? Também lá, nós dois de novo, glória a Deus. O pessoal de Quatá é tremendo. Sem contar Borá do lado com a cidade grande. A grande verdade, e eu visitei as duas em 84, que eu visitava as usinas de cana-de-açúcar lá. Aliás, já citei aqui, eu precisei sair de São Paulo para ser assaltado em Araçatuba. Coisa de gente civilizada que vem de São Paulo. E eu vim com meu Fusca bonito, usava um toca-fitas, com aquele que vinha assim, com um supramplificador embaixo na gaveta. Mas eu parar em Araçatuba, você acha que eu vou tirar em Araçatuba? Deixa na gaveta. Voltei, quebraram o vidro e ainda levaram o meu som completo. Um tojo. E aí eu fiquei trabalhando, odiando aquela cidade de Araçatuba. O Senhor está perdoado, Araçatuba. Porque eu precisei depois, e você sabe que naquela época, não é que nem hoje, que a gente estrala o dedo e compra em 10 vezes no cartão. Naquela época, comprar um som daquele cara preta, que era o meu som, com tojo embaixo, o infeliz depois leva numa favela, dá trintão aí. Aí alguém fala: defende eles. Eu não. Mas glória a Deus, está perdoado o pessoal de Araçatuba, que teve aquele ilustre cidadão, que em 1984 roubou meu som. Glória a Deus. Eu tenho algumas aventuras interessantes nessa vida. Estava entrando em Santa Anastácio com o nosso super Fusca, que era eu e ela que pagava, aquela coisa de noivo, né? Noivo é assim, né? Quando está noivo, paga junto. Depois de casa, cada um paga o seu, né? Mas a gente era noivo ainda. E já era o terceiro carro que a gente comprava junto. Não tinha jeito, a gente não se largava mesmo. Então vamos comprando o carro e... Gente, eu entrei dentro, acho que do único posto que tem em Santa Anastácia. Quem conhece Santa Anastácia aqui? Você entra na avenida, tem um posto lá da esquerda. Quando eu entrei dentro do posto, a roda do meu Fusca do lado direito caiu. Quebrou a ponta de eixo. E olha que o Fusca é um negócio com ponta de eixo grossa. A hora que eu parei, assim, ela ploft, caiu. Um pouquinho antes, porque eu não era como o Delay pessoal, eu tinha descido aquele sobe e desce com aquele Fusca 140, só andava com o pé embaixo. Imagina, 22 anos de idade, você acha que eu ia andar como? Eu teria morrido. Eu sei, para alguns aqui falar: glória a Deus, o Senhor tinha livrado a gente, né? Mas Deus não quis assim. Deus quis que eu ficasse aqui. Gente, se eu contar um pouquinho de coisas como essa, aí o diabo não contente, depois a gente casou, estava voltando da Bahia, aí quebrou o eixo traseiro do Corcel, saiu uma roda para cada lado. Você já viu falar do negócio desse? Eu costumo dizer que eu fiz uma estrada vicinal entre o Rio de Janeiro e a Paralela. Também agradeço a Deus, porque um pouco antes eu também, pé de chumbo, tinha ultrapassado 3 caminhões. E quando eu acabei de ultrapassar os 3 caminhões, estourou o eixo. Depois, logicamente, sem roda traseira, o que aconteceu? Eu só ouvi minha esposa do lado falar assim: amor, o que está acontecendo? Eu não podia falar nada, eu segurei no carro e falei: nada. Os pneus batiam na lateral, assim, parecia uma escola de samba.
tanque não explodiu porque não era filme de James Bond, senão tinha explodido. Entramos no meio do mato. Aí depois do Espírito Santo eu reclamando que acabou com a lateral do carro, acabou com o eixo, e nós tivemos que voltar de ônibus, mais isso, né? Com bagagem. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, falou, você não percebeu que se fosse 2 minutos antes, quebra isso, do jeito que quebrou eu saí para o meio do mato, você tinha entrado debaixo do caminhão? E como eu ia explicar para alguém que eu sou sem bebida, dirigindo de dia, entrar debaixo de um caminhão? Então, eu vivi coisas assim, né? Nós vivemos porque ela estava junto, teve que viver junto, até entender que alguma coisa estava errada na minha vida. Eu tinha um chamado e tinha uma boca meia dura, né, pastor Luciano? O pessoal que tem boca meia dura, no passado sofre um pouco mais, né? Era cara de pau. Então Deus falou, deixa eu tratar um pouquinho esse boca dura para ele largar de ser assim, e tratou, batendo no carro, batendo tudo quanto é jeito, até a gente entender que nem só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que sai da boca do Senhor. Para você que está passando um pequeno desertinho, não precisa abrir, Deuteronômio capítulo 8 diz assim, e te humilhei, te deixei ter fome, te conduzi pelo deserto para que você saiba que você não vai viver só de pão, mas da minha palavra. Amém? Bom, o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Você é uma entrada eterna. Olha para o teu vizinho e fala, você é uma entrada eterna, do bem e do mal. Se você quiser conduzir coisas boas, você vai se encher de coisas boas. Mas se parar para ouvir desgraça, você se enche de coisa ruim também. Você é uma porta aberta. Como dizem nos filmes hoje, você é um portal aberto. E um portal pode te levar para uma outra dimensão nos filmes. O que é isso? Ou um tori, como dizem os japoneses. Mas não importa. Você precisa entender o seguinte. Ou você se abre para as coisas boas e se alimenta de tais coisas, ou você vai se alimentar de coisas ruins. Quem trabalha aqui? Você sabe que o pessoal fala abobrinha o tempo todo. Se você se alimentar disso, comer isso, engolir isso, você vai criar um monte de problemas para você. Mas se você conseguir falar apenas uma palavra como Jesus fazia. Alguém falava algo para ele, ele olhava para o camarada e fazia uma pergunta. E daqui a pouquinho você vai perceber que Jesus trabalha muito, cuidando de cada um de uma forma tremenda. Primeiro, levante a tua mão e diga assim, eu sou uma porta. E eu quero levantar a minha cabeça. Eu sou uma entrada eterna. E eu vou entrar e deixar que o Rei da Glória entre em mim. Fala assim, vem Rei da Glória. Eis-me aqui. Eis uma porta que eu quero, Senhor, que o Senhor use para os seus benefícios na terra, em nome de Jesus. Deixa Jesus te usar na terra. Hoje, esse culto que vai ficar gravado como celebração ao Rei da Glória, nada que eu faço aqui, eu faço assim, muda Pedrinho, Joãozinho. Não, fiquei sabendo que esse mês, por exemplo, vai começar uma minissérie na Record falando de José. Eu não sabia de nada disso. Amém? Só testificando o que vai acontecer. Quem quer ser como José aqui? Bom filho, diga para o vizinho, fala, bom filho, amoroso, trabalhador, sofreu muito, foi muito perseguido, mas aonde ele entrava, ele era um exemplo de testemunho de homem. Ele foi exemplo na casa, na fazenda da época. Na fazenda tinha uma lá também querendo beijar ele. E ele não quis. Ele disse, eu tenho um Deus a temer e tenho que honrar o meu patrão. Hoje em dia a gente encontraria muitos Josés aí fora, né? Claro que não. Foi para a prisão. Podia ser um revoltado. Tem o Ednan aqui que cuida lá do pessoal, né? Imagine Ednan, um cara preso lá na prisão e de repente ele ser tão bom que ele passa a dominar por dentro, mas não como o PCC. Sim, ele pode até criar um partido, mas ele pode criar um partido do primeiro comando de Cristo dentro da prisão. Ele pode. José faria isso. E ajudar todo mundo. Aliás, os que dão menos trabalho dentro de uma prisão, segundo o Ednan e todos os estatísticos, são os crentes. Os que se convertem, pode ficar tranquilo, pode deixar até a porta aberta, o cara não vai embora. Por que será? Porque entrou dentro dele a verdadeira satisfação que é Jesus.
Vamos caminhar mais um pouquinho. E agora eu quero falar de duas portas. E preste muita atenção que a palavra vai ter uma transição tremenda a partir de agora. Vou falar de duas portas que precisou que Jesus, a porta, caminhasse lado a lado, conversasse lado a lado, para eles entenderem que eles estavam errados. Olhe assim para o teu vizinho e diga assim: será que é com você a partir de agora? Experimenta dizer para ele: será que é com você? Abre comigo. Lucas 24. Essa palavra ontem, como diz o pastor Vanderlei, quando eu acabei de começar a fazer o rascunho, antes da bispa digitar para mim, eu passei para ela, ela ficou como os que sonham. Aí ela até falou: amanhã acho que eu vou pregar. Gostoso, né? Lucas 24, 13. Os dois caminhos, os dois discípulos no caminho de Emaús, as duas portas. Está ali facinho para vocês? Vocês podem acompanhar no paredão, que aqui não é telão, é paredão. Né? E eis que no mesmo dia estavam indo deles para a aldeia que distava ou ficava à distância de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si. Tem uma coisa normal, né? Falando entre si. Não é muito legal esse negócio? De tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que indo eles falando entre si, ok? Podia ser em dó, em ré, mas era entre si, fazendo perguntas um ao outro. O mesmo quem, gente? O mesmo se aproximou e ia com eles. Primeira coisa que você vai dizer para o teu irmão, fala assim: Jesus se aproxima de você agora e vai começar a andar do teu lado para te explicar o que você não entende. Mas os olhos deles, começa por aqui, estavam como que fechados. Quando diz como que, porque é óbvio que estava aberto, senão eles não estariam enxergando o caminho. Como que fechado? Quando a gente diz que aquela pessoa está cega, não é porque ela é cega, ela está como que. Continuamos. Para que não conhecessem. E ele lhes diz: que palavras, ó Jesus, como é lindo, como ele é lindo. Que palavras são essas? Que caminhando, trocais entre vós. E por que estáis tristes? Ele faz uma pergunta. Agora, olha uma das portas, chamado Cleopas. Respondeu um cujo nome era Cleopas. Que nome lindo. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus, com muita humildade, ele lhes perguntou: quais? Pergunta para o teu irmão, fala: quais são os seus problemas? Ele vai falar: você não sabe? Se for esposa ou marido, você sabe. E Jesus pergunta de novo: quais são os teus problemas? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, porque ele era da cidade de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras. Não era só de boca, porque não adianta a gente querer dizer que é cristão só de boca, tem que ter obras e palavras. Então saíam palavras diante de Deus e diante do povo. Não adianta ser crente só diante de Deus, tem que ser diante do povo também. E como os principais, olha quem eram os inimigos dos sacerdotes, e os nossos príncipes, esse pessoal do mensalão, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora vem aqui um tempo que você vê que ele coloca no plural, e nós, não era só um, o outro, não é verdade? O outro falou: e nós esperávamos, quer dizer, estavam com todas as expectativas, e você viajando, que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje, terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Diga para o teu irmão, fala: terceiro dia, e eles já estavam desiludidos. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Olha que coisa linda. As quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo envolto, voltaram dizendo que também tinham visto aquela visão, uma visão de anjos, que dizem que ele vivem. Quem diz aqui, a palavra, quem está dizendo, quem diz são os anjos que disseram para elas. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro
E acharam, preste bem atenção, acharam, tipo, conferiram, ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Para quê? Diga, porém não ouviram. Fala para o vizinho, porém não ouviram. De novo, porém não ouviram. E aqui nós encontramos todo o problema de dois camaradas, duas portas. Porque porém eles não viram. E porque eles não viram, não creram. Você está esperando ver para ter o melhor ano de 2013? Eu sinto muito, não vai ver. Você quer ter o melhor 2013? Acredite e fala, será pela fé. E ele vai ser. Não, mas assim que eu ver, assim que Deus me der, eu dou uma oferta. Assim que Deus fizer, eu faço. Você que assiste o Silas Malafaia, por exemplo, ontem, ele trouxe Murdock, como é que é o nome do cara? Mike Murdock. E ele, de repente, no meio, lá no finalzinho, ele deu todo o testemunho, ele falou assim, o Senhor vai levantar 3.000 pessoas que estão assistindo agora e vão trazer R$1.000 na presença de Deus. Eu ainda falei para Rô, tomara que tenha bastante gente da Novo Tempo assistindo. Porque muitas vezes a gente fala de um desafio de 100, 200, tem gente que vai orar para ver se é de Deus. A queima-bucha, o Senhor está dizendo que tem 3.000 pessoas que vão dar 1.000. E eu estou falando de púlpito, ele estava falando algo de Deus. Não, mas ele estava roubando, não tem nada a ver com o ministério deles. Eu estou dizendo que ele estava falando algo de Deus. Imagina eu chegar aqui e falar, e Deus está me tocando agora para dizer para você que tem 12 aqui que vão dar 1.000. Primeira coisa é dizer, o bispo só está pedindo dinheiro. Pois é, está na Bíblia que Deus faz um desafio, como ele pegou Abraão e falou, pega teu filho, como está lá no fundo a Priscila com aquela linda menina. Imagina Deus falando para vocês dois, está tudo bem, está jóia, estão crescendo, estão jóia. Me dá essa criança. Olha um para o outro, daria? Mateus, como policial, não quer nem pensar na hipótese, né? Quem é mãe aqui? Daria seu único filho? E se tiver 2, dá o outro, mais chato. Se tiver 3, dá aquele que é pipa, dá para Deus, fala, pega, teu. Aí Deus devolve e fala assim, esse tipo de oferta cega, muda, coxa, eu não quero. Quero aquele melhorzinho. Queridos, eu fiquei olhando, e ele disse assim, eu recebi $5.000 num momento de muita pobreza. Quem já assistiu esse testemunho, eu já peguei palestra dele em Brasília. Ele falou assim, eu recebi $5.000 de royalties, que eu componho música, e alguém pagou isso para mim. Minha casa não tinha geladeira, não tinha fogão, só tinha cortina. Ele falou, a hora que eu pensei, vou comprar geladeira, comprar o fogão, um sofá, ele ligou e de repente resolveu ir assistir uma pregação de um pastor, e o pastor falou assim, dê $1.000. Ele falou, mas se eu der $1.000, eu quebro as minhas pernas, é 20% do que eu acabei de receber. E Deus falou para ele, faça a prova hoje primeiro para mim. E ele disse, naquele dia eu vim, fiquei meio assim, dou ou não dou, porque a gente é assim na hora de dar as coisas. E ele deu. O cara hoje ele deve ter mais ou menos uns 500 funcionários. Será que Deus devolveu? Ele é um dos caras que mais vende livro no mundo. Só de royalty ele recebe não sei quantos $1.000 de composições que o pessoal regrava dele. Mas começou num apartamento sem nada dentro, dando primeiro para Deus. Olha para o teu irmão e fala, faça sempre primeiro para Deus. Quem conhece a história da viúva pobre? Você já imaginou? As mães aqui, com um único pouquinho de saquinho de farinha, um pouquinho de fermento para fazer um bolo, e ver um grandão como eu, como Deca, como Mateus forte, assim, fala, faz primeiro para mim o bolo. Você, mãe, faria? Faria? Vai tomar banho. Fala com o teu Deus lá, você não é crente. E porque ela fez, a Bíblia não diz quanto tempo, mas diz que mais de 3 anos ela ficou comendo e bebendo de um pãozinho que ela deu primeiro. Como é lindo isso. Como é lindo isso. Amém, gente? Levante sua mão e fale, eu quero ser uma porta aberta para entender não somente a palavra,
mas obedecer a palavra. Porque obedecer é melhor do que ouvir a palavra. Porque não me adianta ouvir a palavra e não pôr em prática. Em nome de Jesus, põe em prática que você vai ver o que Deus vai fazer. Eu coloquei assim, dando continuação nesse texto. Versículo 19, Jesus diz, quais? Eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, profeta, etc. 21, nós esperávamos que fosse ele o que remiste Israel, mas agora com tudo isso, já é o terceiro dia, tipo não aconteceu nada. Verdade? Pula para o 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Agora olha a dura que Jesus dá. Preste atenção que Jesus só deu uma dura neles, quando eles não acreditaram no que ele já tinha mandado falar. E é o mesmo com você hoje. Ó nécios, e olha o termo, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Sabe o que ele está dizendo? Como você é duro de coração, como você é tardo para entender. Tardo, ele está dizendo, você demora para entender. Gente do céu, como é linda a palavra de Deus. Como você é duro de entender. O que eu quero é assim assado, faz desse jeito. A gente ouve, e às vezes a gente não consegue pôr em prática. Porque a gente não toma uma atitude. Esse ano nós não tivemos ceia de comida aqui na igreja na virada. Sabe por que não tivemos? Pela negligência da maioria. Porque a maioria ouviu a gente falar mais de um mês, fala o prato, fala o nome, fala o prato, fala o nome. Faltando 5 dias, tinha 3 nomes. Eu falei, está cancelado. Aí nos 2 últimos dias, ligaram uns 15. Mas e a ceia, o que eu levo? Eu falei, agora você compra tudo e faz na tua casa. Gente, ouvir a palavra, se não entrar no teu coração, eu vou pregar isso, você vai sair daqui e não vai entender nada. Falei, eu não sou uma porta fechada. Eu sou uma porta aberta. E eu é que escolho abrir a porta. Para ouvir o que eu quero ouvir. Em nome de Jesus. Eu não posso escolher o que você quer ouvir. Você recicla aquilo que teu coração está mandando. Eu penso que é assim, ponto. Quem disse que você está certo? Quem diz que eu estou certo? Quando eu decido fazer algo e Deus fala, não é desse jeito. Isaías 55 diz assim, os meus pensamentos são mais elevados do que os teus. Eu penso tal coisa. É como um filho. Quem tem filho adolescente? Eles pensam alguma coisa, a gente sabe que eles estão errados, mas eles não acreditam que a gente está falando que eles estão errados. Você vai quebrar a cara. Ele quebra a cara. Ele não quer te ouvir. E aí eu estou vendo, como já tem experiência, e falo, não vai por ali não. Se eu tivesse ouvido o meu irmão, não tinha quebrado o braço. Uma certa vez jogando bola, solteiro ainda, e meu irmão foi craque de bola, foi até profissional. E eu bobo não era, mas era mais fraquinho. E disputando um campeonato pelo Instituto de Pesos e Medidas, eu era rápido, eu saía para a esquerda, eu gostava de sair para a esquerda para puxar para bater. E só que tinha uma calha desse tamanho na beiradinha daquelas quadras, hoje é proibido, que era para escorrer a água, quadra de cimento. E eu saí uma e o cara me deu, eu saí 2. E numa hora que eu saí com tudo, que eu abri para a esquerda, meu irmão estava assistindo o jogo, ele falou assim, não vai. Ele gritou. E eu fui, o cara deu uma pancada em mim, eu rolei, o braço ficou dentro da coisa, passou só o corpo. Isso aqui moeu. Aí eu fiquei com aquele braço. Eu era tão fominha que eu enfaixei o braço naquele dia, voltei 5 minutos depois e acabei o jogo. Aí depois que inchou, ficou desse tamanho, tiveram que levar para o hospital. Aí viram que estava quebrado. Mas se eu tivesse ouvido a ele, me falou, não faz isso, o cara dá no meio, o cara é ignorante, não faz isso. E eu toda hora passava e batia. Até o cara deu no meio. E às vezes é assim, olha para o teu vizinho e fala assim, o Senhor está te falando, não seja uma porta de ignorância, diga para ele, seja uma porta de amor, de perdão, seja uma porta aberta para ouvir, não faz tal coisa e lá vai a porta e faz, não vai ali, a porta vai, Deus fala, pelo amor de Deus, vai até você morrer desse jeito. E a gente continua teimando.
Continua teimando. E o exemplo que Deus me deu, um exemplo de duas pessoas, que eu posso comparar que faltava acabamento final, são esses dois discípulos na estrada de Emaús. Note que eles falam assim: nós estávamos com os discípulos, eles eram discípulos. Nós esperávamos que ele fosse o camarada que ia salvar a nossa nação. Eles tinham botado fé nele. Quando ele morreu, eles desacreditaram. Mas Jesus tinha que morrer. Por isso que ele diz: ó nécios e tardos de coração, para não dizer assim, seus burrinhos. Não está escrito pelos profetas que Jesus ia ser vendido por 30 moedas, que ele seria morto, crucificado, que ia bater na cara dele. Está escrito. E você acha que Jesus nunca falou isso para eles? Você acha que Jesus nunca chegou neles e falou assim: olha Célia, olha, é assim assado, vai acontecer isso comigo? Que ele falou. Ele cansou de falar. Mas não ouviram. O versículo 31. Sabe quando foi que abriram os olhos deles? Preste atenção. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aí eu perguntei para Deus, que detalhe interessante. Sabe qual era a única maneira deles conhecerem Jesus? Não era Jesus falando, não era Jesus andando lado a lado com eles, era no partir do pão. Eles aprenderam a receber comida de Jesus. Quantos hoje só aprendem nas igrejas a pedir comida, grana, carro, relacionamento? Olha o que diz o versículo 30. Aconteceu que estando com eles à mesa, até agora, sentou na mesa com eles, não sabiam que era Jesus. Tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos. Precisou, literalmente, Jesus sentar na mesa, conversando com os caras, e eles não sabiam que era Jesus. Olhe para o teu vizinho e fala: Jesus está falando com você, lado a lado, e talvez você não está entendendo. Jesus está falando claramente com você, lado a lado, porque a única senha daqueles caras era: Senhor, graças te dou por esse pão. Eles estavam acostumados a ver Jesus multiplicar pão para 5.000 pessoas, para 3.000 pessoas, eles estavam acostumados. Mas eles não estavam acostumados com Jesus apenas conversando com eles. Como é ruim isso? Sabe por que os casamentos acabam? Falta de um conhecer o outro, falta diálogo. Não adianta a gente sentar numa mesma mesa, eu e a Romilda, ela come isso, que é bife, que é a faca, que é o refrigerante, e não nos conhecermos. Casais que não se conhecem estão fadados à separação, com Jesus ou sem Jesus. Porque Jesus não se mete, ele apenas te ensina, ele te dá livre-arbítrio de escolha. Você escolhe. Quero continuar casado até... Amém. Nós precisamos entender essas coisas. E eu perguntei para Deus, diga assim para quem está do seu lado, fala assim: o Senhor te trouxe aqui, porque existem portas diversas, e Ele quer te deixar bem claro. Você é uma porta de que tipo? De mogno, de peroba, de ipê, ou você é uma porta chamada apenas de aglomerados? Ou seja, você é uma porta dessas grossas ou uma porta trabalhada? Você é uma porta pintada, envernizada, ou você é uma porta sem acabamento? Você é uma porta com fechaduras nobres para uma mansão, ou você é apenas uma porta sem brilho, feia, como aquela, apenas para alguém passar? Que tipo de porta é você? Você concorda que tem portas de todos os preços? Você já viu uma loja de porta? Tem porta que custa 7.000 reais. E aquela ali, vai lá que você compra e põe na igreja. Se quebrar, alguém dá um chute nela, 80 pau você compra um. Ainda faz em 10 pagamentos de 8. Até o batente dela é esquisito. Uma porta, quando ela é nobre, você chega numa casa, o batente é grosso, aquela madeira enorme, né? Que você olha e fala: nossa. E tem gente, você pode ver que você olha e fala: olha a porta daquela casa. Olha para o teu vizinho e fala: imagina você andando e alguém fala assim: olha que porta. Essa pessoa é uma verdadeira porta abençoada. Olha, porque a gente olha, por exemplo, o Tiago, você fala assim: olha o tamanho daquela porta. E Deus olha e fala assim: vocês não viram o tamanho do coração daquela porta. Porque lá em 1 Samuel 16:7 diz assim: eu não olho a estatura, eu não olho a aparência, eu olho o coração.
Graças a Deus que Deus olha coração. Que se Deus não olhasse coração, queridos, eu não seria pastor. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou fazer teologia, fique à vontade. Deus permite você fazer até 5 se você quiser. O que não quer dizer que você vai ser um pastor. Você pode se formar, não quer dizer que você vai ser. Dentro da profissão que você escolheu, aquilo que você quer ser. Você precisa ter o dom. Se você não tiver o dom, você vai estudar e não vai ser nada. E eu quero terminar essa palavra. O versículo 18. Uma pessoa andando pelo caminho, do lado do caminho e não percebeu. Diz assim, versículo 18. Respondeu um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? Jesus perguntou quais. O cara que tinha sido crucificado, ele falou, quais coisas aconteceram? Ele podia virar e falar assim, claro que eu sei, fui eu, mataram eu. E ele não disse nada disso. Aí eu disse para a bispa, ontem ministrando ela, pastor Vanderlei, fazendo e ministrando, eu disse, uma pessoa magoada, que virou uma porta, é estúpido até com Jesus. Jesus andando lado a lado com ele conseguiu a proeza. Você é peregrino, cara, você é bobão. A pessoa, quando está magoada, com o coração magoado, ela consegue ver estupidez em tudo, e não consegue perceber que o único estúpido é ela. Olhe para o teu vizinho e fala assim, pare de ver estupidez nos outros, e limpe o teu coração de toda estupidez que possa estar aí dentro. Não estou afirmando, estou te perguntando, possa estar aí dentro. Amém, gente? A vida nos judia muito e faz da gente pessoas às vezes estúpidas. Às vezes você vê uma pessoa estúpida porque ela é muito judiada, apanhou muito na inocência da criança, sofreu na vida dela, foi perseguida. Mas quando você trata com amor, aliás, o ser humano hoje trata com amor mais um bichinho do que o outro ser humano. E isso eu tive prova uma vez em São Paulo. Tremendo. Foi uma coisa incrível que eu vi 2 mulheres de rua brigando. E eu ia passando, o trânsito de São Paulo para e junta aqueles caras e deixaram lá. E as 2 brigando, uma pega cabelo da outra e joga no chão. E aquela coisa, aquele bafafá e o trânsito parado. Dali a pouquinho, e uma tinha um cachorrinho amarrado no carrinho dela. Uma foi lá e pegou um pedaço de pau e deu no cachorrinho. Veio um cara, deu 2 tapão na mulher. Enquanto ela estava batendo na outra, ele deixou. Mas quando chutou o cachorro, foi demais para ele. Acredite se quiser. Ser humano. Tem gente que gosta mais de animal do que de ser humano. Está errado. Devemos amar a criação de Deus. Ame todos os bichinhos, mas não mais do que um ser humano, porque Deus fez o ser humano um pouquinho menor do que os anjos. Nós somos importantes nessa cadeia de Deus. Deus nos fez para brilhar, não fez para ser humilhado por ninguém. Amém? E eu quero terminar essa palavra. Quantas vezes, diga para o teu vizinho, quantas vezes nós também estamos assim, decepcionados, tristes, magoados, porque esperamos que Jesus faça um milagre, mas da maneira que nós queremos que Ele faça. E então Ele não faz, nos frustramos, e a primeira reação é fugir para Emaús. E dizer, o cara não fez nada. Eu tenho uma notícia para te dar hoje, meu querido. Aquilo que Jesus não fez em 2012, porque você não estava pronto. Se você se aprontar esse ano, Ele faz. Se você não se aprontar esse ano, Ele faz em 14. Se você não se aprontar em 14, Ele faz em 15. A palavra dele não volta vazia, Ele vai fazer. Se Ele está falando, o Senhor falou um dia que Ele vai fazer. Mas no momento que você estiver pronto. Se você entende isso, Deus te trouxe aqui para dizer, eu vou fazer na tua vida. Mas você precisa entender. Quem quer ficar pronto, fique de pé, por favor. Isaías 35, 8 a 10. O caminho é santo, o ímpio não passará por ele. A porta é estreita. Querido, se você quer ser crente, mas quer continuar fazendo tudo como você fazia no mundo, eu sinto muito. Você não vai ter vitória na tua vida, não. A gente se converte. E a gente tem que entender que uma conversão é genuína. Ontem nós assistimos um pedacinho de um filme, interessante, que era de policiais. Você lembra o nome do filme? Aquele filme lá do policial que foi testado. E aí o chefe de um deles, eles fazem uma reunião. Os Corajosos, o nome do filme. Os Corajosos, quem já assistiu esse filme? Pois é.
E porque o cara, se ele com aquele medo, naquele momento do medo, a esposa, nós vamos perder, né, nossa condição, e ele tivesse concordado com aquela coisa que estava errada no meio daquele distrito, ele seria um cara que não teria sido aprovado. Vou lembrar mais uma coisa antes da gente orar. Um certo empresário, isso não é história de boizinho que conta, resolveu fazer uma seleção para contratar um cara que ele queria que fosse chefe. Reuniu, pediu e colocou anúncio, e vieram muitos, e começou a seleção. Separaram os currículos, separaram o pessoal, e vai. Primeira entrevista, fizeram lá, não sei o quê, e foram fazendo por notas. Quando sobraram 10 candidatos, aí a secretária falou, agora é com o dono da empresa. E ele disse, chamou os 10, falou assim, amanhã nós vamos ter uma reunião com vocês estejam aqui às 8 horas. E quando deu 8 horas da manhã, os caras foram chegando, todo mundo querendo a vaga. E 8 horas, 9 e pouco, chegou o chefe. Passou, entrou, nem olhou na cara do pessoal, foi para a sala dele. E deu 9h30, deu 10 horas e 11. E dali a pouquinho, uns 2, 3, chegou na secretária. Falou, pô, mas o cara não vai atender. Ela falou, eu não sei, ele deve estar ocupado. 11 horas, 2 foi embora. Eu tenho outra entrevista. Meio-dia, ele saiu, passou perto da secretária dele e falou, estou indo almoçar. Aí ele saiu, os caras, e o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos almoçar também. Voltem aí, ele deve voltar 1 e pouco, 2 horas, eles voltaram. Ele voltou 2 horas, entrou, foi para a sala dele, e o pessoal lá esperando. Quando deu 3 horas, vai um lá na secretária, e o cara não vai falar com a gente? Eu não sei, depende dele. Foi mais 5 embora. Sobraram 3. 6 horas da tarde, ele saiu e falou para a secretária, avisa esses 3 para vir amanhã às 8. E esses 3 voltaram. No outro dia, às 8 horas da manhã, ele entrou, fez a mesma batida. E fica ali, vai daqui, vai de lá. E quando dá 9 horas, 10 horas, 11 horas, dali a pouco ele sai da sala e fala para a secretária, anota os meus recados que eu tenho uma reunião, vou sair para almoçar. Falou assim, fala para eles voltarem depois do almoço. Depois do almoço voltaram 2. Um já não voltou mais. Isso é palhaçada, estão achando que eu sou moleque, que não sei o quê, PPP, eu sou um homem, formado, 3 diplomas. Quando chegou de tardezinha, um outro desistiu, falou, para mim chega, eu vou embora. Aí ele saiu na sala, falou assim, quantos tem? Ela falou, só ficou esse aqui. Ele falou, o emprego é teu. O cara falou, mas o senhor nem falou comigo. Ele falou, todo o meu teste aqui era só de perseverança, eu preciso de alguém aqui que persevere dentro da minha empresa. Só ficou um. Olha para o teu irmão e fala assim, e se fosse com você? Falei, eu te conheço. Você teria ido embora na primeira turma. Perseverança, quem quer ser perseverante? Isso não é historinha não, isso aconteceu com um cara que foi liderar uma empresa grande, sem fazer teste nenhum. O único teste era perseverança. Você já imaginou? Se Jesus estiver perseverando com você, dá uma olhadinha para o vizinho e fala assim, e aí, o que você vai fazer essa semana? Vai ficar quietinho, parado? Tem vaga para anjos para trabalhar no encontro, tem vaga para cozinheiras para trabalhar no encontro, tem vagas para você levar pelo menos umas 5 pessoas ainda. Quem é porta aqui? Vamos ver, levante a mão, abre aí. Abre a porta, pega assim com a chave da tua mão direita, abre o cadeado. Está enroscando? É o dentinho. Dá uma limadinha, põe de novo. Isso. Abre a porta agora, fala para o teu irmão, dá licença. Abre a porta. Abriu? Dá uma abertura na porta. O que você vai fazer com essa porta aberta agora é falar com Deus. Olha para Deus e fala, Senhor, eu sou uma porta aberta. Para que o Senhor, que é a porta maior, entre e faça morada no meu coração. Eu sei que o Senhor é a porta estreita. Eu sei que o caminho é santo. Senhor, eu quero hoje receber a alegria eterna, porque eu sei que o Senhor é o cabeça. Tu és o cabeça da igreja. Eu sou apenas um membro. Senhor, mas eu sei que o Senhor tem gozo, alegria, e eu sei que eu posso alcançar tudo isso. O Senhor que me trouxe aqui nesta manhã, para dizer em primeiro lugar, que o caminho é santo. O Senhor está andando comigo, lado a lado, e eu recebo a instrução que vem do Senhor. Senhor, se eu tenho me conduzido
como aqueles dois rapazes na estrada de Emaús, murmurando, chateado, dizendo que o Senhor não fez na minha vida em 2012. Senhor, me perdoa se eu falei que o Senhor não fez o que o Senhor falou. Na verdade eu não estava pronto, eu não mereci. Senhor, eu reconheço, se tem uma porta que precisa ser tratada, Senhor, sou eu. Se precisa ser invernizada, sou eu. Se tem uma porta que precisa de um batente forte, Senhor, sou eu. Tira agora, Pai, os defeitos da superfície da minha vida. Seja o Senhor aplainar essa porta que sou eu. Senhor, por favor, eu quero pedir agora, Tu és a porta. Jesus, Tu és a maior porta. Tu és, Senhor, o caminhante que caminha do meu lado. Tu és o único caminho. Tu és a verdade, Pai. Senhor, a Tua palavra diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Você que é porta, levante a cabeça, convide o Rei da Glória para entrar na tua vida. Começa a falar: vem Rei da Glória, vem Rei da Glória, entra na minha vida. Convida o Senhor, não tenha pressa. Não tenha pressa, porque o almoço está te esperando. Começa a falar com Deus: esse ano tem que ser diferente. Fala para Ele, fala: Senhor, eu quero um ano diferente. Eu quero um ano de mudanças. Eu quero um ano de crescimento, Deus. Por favor, igreja, fala com Ele. Jesus te trouxe aqui para dizer: eu estou andando lado a lado com você. Você não está sozinho. Sabe por que não acontece coisas ruins com você? Porque eu estou lado a lado com você. Oh, meu querido, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Saia da prostração. Levantai, ó portais eternos. O Senhor está falando: você é um portal eterno. Igreja, Jesus te comprou com sangue eterno. É sangue maravilhoso, é sangue puro, filtrado por Deus. O teu sangue é filtrado por Deus. Oh Jesus, faz essa ola, baixala, manai. Faz na vida, Senhor, da Meire que está assistindo na cidade dela. Faz na vida, Senhor, daqueles que estão assistindo pela nossa internet. Faz na vida daqueles que estão assistindo agora pela TV Brasa. Senhor, em nome de Jesus, em São Paulo, toque em cada vida preciosa. Toque na vida da Fernanda, da Maria José lá em São Paulo, que dizem que também estão assistindo nossos cultos. Toque na vida, Senhor, de cada um nesse país afora, aonde tiver uma porta ouvindo, meu irmão, seja uma porta aberta. Levanta a tua cabeça e anda. Se você está triste, que o diabo ano passado roubou, matou teus sonhos, matou um grande amor, o Senhor te diz: eu estou ressuscitando tudo. Cadê a igreja que ora, que glorifica neste lugar? Cadê a igreja que faz um arruído, faz um barulho daqueles que estão alegres, que estão colocando diante do altar de Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, profetiza, porque Jesus está voltando. Você tem que ganhar tua família. Você tem que ganhar tua família. Não vai adiantar dizer: ah, mas era uma boa pessoa. Só vai entrar no céu quem aceitar Jesus como Senhor. Você é uma porta. Diga para Jesus que é a maior porta. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir eu entro. Jesus está batendo na tua porta e dizendo: abre a porta do teu coração que eu quero entrar. Tira as mágoas do ano de 2012. Tira a tristeza. Meu irmão, se alguém te magoou, perdoa. Falei: eu perdoo sem reservas. Se você não conquistou teus sonhos ano passado, é hora de você falar agora: Senhor, eu vou conquistar como José. Eu vou conquistar como José. Fala: eu vou. Você vai conquistar como José. Não está fácil. Queridos, eu sei que não está fácil, mas o Senhor espera contar com você nesse ano. Ele quer que você seja uma porta, que você abra a tua boca e que ganhe muitas vidas para Ele. Nós não podemos ser pessoas limitadas.
Nós não podemos ser pessoas limítrofes, nós não podemos ser pessoas que só agimos num percurso, só num pedacinho, e quando acaba aquela eira, você não faz mais nada porque acabou. Você não pode se limitar. O Senhor está falando: eu estou alargando as suas estacas nessa manhã. Levanta mesmo a tua voz. O Senhor está dizendo: eu estou alargando as suas estacas. Jesus, eu vejo multidões chegando, queridos, vão ter vidas que vão vir te abraçar e dizer: muito obrigado, porque você falou, porque você perseverou, porque você insistiu comigo. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Oh meu Deus, é um ano de conquista. Profetiza, é o ano da conquista do sonho. Profetiza, é o ano da conquista do sonho. Profetiza, igreja, ano profético da vitória de José. E para nós da Novo Tempo será o melhor ano dos 13 que nós já vivemos. Meu irmão, eu não estou brincando de ser profeta nessa hora. Eu estou te falando como um profeta escolhido de Deus, amado por muitos, odiado por Satanás. Eu estou profetizando na tua vida: será o melhor ano da tua vida. Oh querido, oh minha querida, Labassúria, Lamanaia, olha, Jesus está andando lado a lado aqui. Oh, Jesus está lado a lado. Marido, pegue na mão da tua mulher, da tua esposa, ore juntos, fala: meu amor, nós vamos conquistar. Oh, bem mais alto, você vai conseguir. Você vai conseguir. A conclusão é: Jesus é a maior porta. Quem concorda que Jesus é a maior porta, diga: Jesus, eu já entrei por ti, me ensina. Me ensina. Queridos, está tão gostoso. Quem é esse homem de branco passeando no nosso meio? Você crê que o Senhor veio dar uma passeada no nosso meio? Nós não somos nem dignos da tua presença, Senhor. Oh Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos melhorar tanto, Pai. A começar em mim, Pai, perdoa-me, eu preciso melhorar tanto, Pai. Oh Jesus. Oh Siricalabasteri anderere balabás. Se você não abrir teu coração, marido, se você não abrir teu coração, mulher, se não cair uma lágrima de você, você vai ter o mesmo ano como foi o ano passado. Mas se você é daqueles que diz: Senhor, eu quero abrir a porta do meu entendimento, Senhor, eu quero abrir a minha boca onde eu trabalho e dizer: Jesus salva, cura e liberta. Jesus salva, cura e liberta. Ele faz. Oh, sim, Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você que porventura se identificou com esses dois irmãos na estrada de Emaús, decepcionado. Eu não sei quem te decepcionou. Não sei se fui eu, não sei se foi a bispa, se foi a igreja. Mas eu te convido a vir aqui na frente para a gente poder orar, te abençoar. Em nome de Jesus. E Deus vai falar no teu coração. Se alguém te decepcionou, se Jesus na sua concepção te decepcionou, se Deus te decepcionou, sai do teu lugar. Sim, Senhor. Eu muitas vezes achei que Deus me decepcionou, porque eu queria que Ele fizesse certas coisas, mas eu coloquei bem, eu queria. E Ele tem me ensinado que não é do meu jeito. Aliás, se fora do meu jeito, seria diferente. Eu tenho uma maneira de agir, e eu descobri essa semana que Deus falou para mim: pare de agir como Deus. Pare de agir como se você fosse Deus. Deixa eu ser Deus e seja apenas um filho. E eu quero pedir desculpa a Deus por todas as vezes que eu quis ajudar a fazer a coisa da maneira. Por isso que desta vez esse encontro será diferente. Quem quiser levar vidas voluntárias vai levar. Quem não quiser, aí você e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Se você saiu do teu lugar, eu não sei, porque eu estou com meus olhos fechados. Eu não estou querendo olhar para você como um ser humano, mas sim como uma ovelha, uma porta.
O Salmo 24 que nós lemos aqui diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, que veio se apropriar. Jesus está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Os oficiais, antes de orar por eles, digo assim: Senhor, eu como uma porta, peço o teu amor e o teu perdão. Eu como uma porta, quero me colocar diante do teu altar, para ser usado por ti, em nome de Jesus. Mas eu quero começar esse ano melhor, pagando o preço, amando mais e observando mais, que eu sou uma porta e que eu preciso de acabamento ainda. Agora você pode orar por eles. Como Zaqueu, é uma coisa tão linda. Deixa Deus te cuidar, deixa Deus te tratar, te abençoar. Ori alabashandere balabasterias. Posso pedir um pedacinho de um louvor aqui para vocês? Canta um pedacinho primeiro, que ele vai valer a pena. Valéria, não desista. Não é porque o Guilherme já parou, não deixa a tua filha parar também. Daqui a pouquinho você para também, não deixa. Faz ao contrário, filha. Levante antes. Age, senão você vai perder um por um. Age, lute. Doces palavras te darei. Começa uma vida nova hoje, uma vida abundante. Abre teu coração. Abre teu coração para Deus te curar, tirar a mágoa, a amargura, a tristeza. Isso me leva mais perto de ti. Você que está assistindo pela TV Brasa, mais perto. A nossa igreja fica aqui na cidade de Marília, São Paulo, estado de São Paulo. Estamos aqui no centro, na Rua Bahia, 550. Se você quer saber mais informações, você pode ligar no telefone 14, que é o nosso DDD 3454-1958. Ou você pode acessar nosso site TV Brasa. É só você colocar TV Brasa no altar. Nós temos Twitter também, assista. E se você quer fazer um encontro com Jesus, venha, faça um encontro com Jesus. E você que já fez um encontro com Jesus, por favor, você tem que levar alguém ainda. Não desista, porque Deus vai fazer uma obra na tua vida. Só para terminar esse culto, diga: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Você, igreja, diz: sim, vai valer a pena. Sai do teu lugar, vai dar um abraço em alguém, diga para ele: vai valer a pena. Abraça teu esposo, sua esposa. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, bispo. Fala para ela que vai valer a pena. Mas te darei a minha canção. Queridos, você que tem o desejo de agradar a porta maior que é Jesus. Mateus, te amo. Jesus está com saudade. Priscila, sejam bem-vindos. Eu quero deixar bem claro a todos vocês: esse ano começou tão lindo, tão diferente. Mas por favor, reveja seus valores, seus conceitos, em nome de Jesus. Se eu posso rever os meus, você pode rever os seus. Olhe nos olhos do teu irmão e diga: melhore. Você já é uma boa pessoa, melhore mais um tanto. E por favor, lute até o último minuto dessa semana para nos ajudar a levar alguém no encontro. Quem eu não sei, mas vamos levar vidas para que esse encontro seja uma bênção. E todos que querem trabalhar no encontro, venham dar o nome para a bispa aqui no final. E a gente vai estar orando para aqueles que Deus confirmar que você vai trabalhar, eu vou te escalar. Se Ele não confirmar, você não trabalha. Amém? Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
curve a sua cabeça. Eu te abençoo com esta porta maravilhosa que é Jesus. Eu te abençoo com uma coisa mais linda ainda. Jesus diz: eis que eu estou à porta da Novo Tempo, e eis que eu estou abrindo portas novas. Se você entrar pela fé e não ter medo de ser fiel comigo, eu também te darei portas que você não conhece, te darei lugares que você nunca pisou, farei uma obra nova que ainda você nunca imaginou, não subiu no teu coração, porque eu sou o Senhor que toma o meu profeta. Ó igreja, creia que dias virão em que muitos não dirão mais um culto apenas ao Senhor, mas será um culto ao Rei da Glória, porque o Rei da Glória está voltando. E venho a vocês para dizer: te prepara, igreja, te prepara, porque o funil realmente está posto. Muitos serão os que desviarão, ouvirão falar de escândalos, pastores cairão, missionárias cairão, casamentos serão destruídos, mas os que confiam e esperam em mim não serão abalados, porque são como o monte de Sião que não se abala. Lembrai-vos dos profetas, muitos deles não viram a minha glória, muitos deles lutaram, morreram sem ver a vitória, mas estão hoje à direita, no céu, aonde você tem lugar reservado para morar. Se você crê, aplauda o teu Deus. TV Brasa no Altar.